Boa noite. É uma alegria estar aqui hoje para o lançamento do livro do nosso colega de Minas, Henri Kaufmann. É uma atividade especial para mim, né, pelo convite, né, da Ondina para estar aqui coordenando. A biblioteca é um lugar muito especial para mim aqui na escola. Então, eu queria apresentar o livro, né, que vai ser lançado hoje, Os Mortos-Vivos e a Psicanálise, dos Zumbis aos Arrebatados pela Imagem. O Henri é psiquiatra de formação, de graduação, e, né, tem um lastro na saúde mental, de coordenação de serviço, supervisão, é psicanalista, né, da seção Minas, e tem outro livro, né? Tem a sua dissertação, né? Tem um outro livro que se chama A Solução Elegante na Psicose. Eu li a sua dissertação. E nós fizemos, mais uma vez, essa experiência, né, da comissão de leitura, e tivemos encontros muito instigantes em torno do livro, muitas questões e o desafio de reduzir a 5 minutos, né? Então, a gente conta com a possibilidade da gente abrir a conversa, mas entendendo também que as questões estão guardadinhas. Está indo aqui? Ah, dela quem? Ah, dela. Então, enfim, a comissão de leitura fomos eu, Ondina, o Lucas Trindade, que é um colega que vem participando aqui com a gente das atividades e é um psicanalista, ele é doutorando da UF, está pesquisando interseccionalidade entre psicanálise e feminismo negro e teorias queer. E a Dina Clive, que é nossa colega aqui, né, da comunidade, psicanalista, ela tem também uma trajetória na saúde mental aqui no Rio, atualmente como supervisora de CAPS. Eu queria só dizer uma frase assim que eu acho que caiu hoje, quando eu acordei, pensando quanta coisa seu livro aborda, e o que me ocorreu foi pensar que se o inconsciente é a política, isso não cessa mesmo diante do rechaço ao inconsciente, que eu acho que é o que o seu livro hoje assim caiu para mim esse pensamento. Então eu te agradeço pela oportunidade de conversar com a gente aqui hoje. Então o Henri vai fazer, né, uma apresentação e aí depois a gente passa aos 2 leitores que vão trazer uma questão para a gente iniciar a conversa. Bom, quero, antes de mais nada, assim, agradecer, né, o convite da diretoria da seção, da Islame, a diretoria da biblioteca, Ondina, Andréia, né? Fico muito feliz, assim. Esse é o 2º livro, e como um foi lançado depois, e ela não está carregada. Às vezes... às vezes... Ela viciou a bateria. Ela viciou. Até a bateria. Está no tema. Esse livro foi lançado como 2º livro, 1 ano depois do 1º livro. Então, fica parecendo que eu sou um escritor profícuo, mas eu não sou. O 1º livro foi escrito há 15 anos, e esse foi escrito agora. Assim. O primeiro foi uma dissertação de mestrado, e esse é fruto de um... O que você quer? O microfone mais perto. Tá bom. Sim. É fruto de um doutorado que eu fiz já pensando em escrever o livro. Assim. Na verdade... Eu fui pedir ajuda aos universitários, porque minha cabeça pensa... Às vezes eu tenho dificuldade de organizar o pensamento e o discurso universitário nos ajuda a colocar à prova
esse modo de funcionar pela via do saber suposto que a psicanálise, que a gente tem com a psicanálise, né? A gente, quando conversa entre nós, faz um trabalho, uma coisa, geralmente muita coisa está implícita, né, na conversa. Assim, uma conversa, às vezes a gente parte do pressuposto que estamos entendendo, né, pelo menos uma parte daquilo que está sendo dito. E eu precisava dessa verificação assim, acadêmica para poder ver se não era um puro delírio o que eu estava pensando e como que isso podia ser formalizado. Bom, continuou um delírio, né? E a chance que eu tenho de inscrevê-lo é exatamente isso que vocês estão me permitindo hoje, não é? De conversar e que as pessoas leiam, né? Assim, é uma sensação muito gostosa saber que alguém leu aquilo que você escreveu, né? Bom, esse livro ele tem uma história. Na verdade, são pensamentos que me acompanham há algum tempo, né? Duas questões já permeavam o meu pensamento há algum tempo, há alguns anos, né? Primeiro, uma certa tonalidade melancólica da existência, né, do mundo, da vida das pessoas, que é algo que é muito debatido, muito trazido, não é? A gente pode ver pela questão do suicídio nos adolescentes, isso é muito conversado, não é? Pela disseminação dos diagnósticos, né, de depressão, o avanço, né, do transtorno bipolar na psiquiatria, como eu costumava brincar, que 9 entre 10 estrelas têm transtorno bipolar, né? E como que esse diagnóstico é acolhido com uma certa... como uma indulgência, né? Isso há algum tempo já vinha permeando assim, a minha leitura das coisas do mundo, da clínica. Cheguei a escrever alguns trabalhos a esse respeito. E, posteriormente a isso, uma outra pergunta, que é a que origina, de fato, né, que dá o gatilho, né, para escrever esse livro, que é essa pergunta sobre os craqueiros, né, sobre a Cracolândia. Basicamente, por que eles fazem questão de serem visíveis? E mais do que, né, porque é uma condição para eles estarem à vista, se fazerem visíveis. Até porque a gente vem, né, eu certamente posso falar por mim, de um tempo em que o uso da droga não era exatamente algo público, não é? A gente buscava um ambiente mais recluso, né? Às vezes com amigos, né? Ou outras parcerias. Na verdade, a Cracolândia ela se expõe, ela precisa se expor. Isso sempre me chamou a atenção. E, junto a isso, essa referência que a gente escuta na boca das pessoas quando falam, referindo-se aos frequentadores da Cracolândia, que parecem zumbis, mortos-vivos. Então, esse ponto me chama a atenção na medida em que a cultura do zumbi, dos mortos-vivos, ela se disseminou, né, no mundo. Não é? Nos videogames, no cinema, passou a ser uma presença constante no prefácio do livro. O Gilson fala disso, né? E eu tenho oportunidade de comprovar. Eu tenho um filho pequeno, né? Então a gente vai nesses espaços de jogos eletrônicos. Os jogos de batalha são contra zumbis, né?
Walking Dead, né? Teve esse sucesso dessa série. Então, me pareceu ser alguma coisa que era da temática contemporânea. E mesmo algumas situações, como alguns atentados, né? Que se mostraram-se mais presentes ali perto dos anos 2015, 2016, e depois também no Bataclan, em Paris, mas na época que eu estava pensando, nem para vocês verem o tempo, foi um atentado em Orlando, né, que entraram numa boate, um caminhão em Nice que saiu atropelando pessoas, assim. Como que essa banalização da morte, assim, em escala quase que industrial, não é assim? Não mais além das situações de guerra, como que isso me chamava a atenção. Então, eu resolvi investigar, não é? Partindo desse pressuposto de que haveria alguma questão com o olhar. Haveria alguma questão com o olhar. E nessa investigação eu encontro alguns pontos também interessantes, assim, de uma certa historicidade dessa, vamos dizer, dessa perda do olhar, que é mais ou menos o que eu vou sustentando ao longo do livro, né? Que é alguma coisa que toca no racismo, né? Na questão dos negros, particularmente no Brasil, e no chamado muçulmano, né? Como, vamos dizer, o extrato, né? A presença, o efeito mais radical do campo de concentração, né? É importante assinalar, isso já foi uma pergunta que já surgiu, assim, não é alguma coisa que diz respeito a todos que estão no campo de concentração, por mais que a questão da segregação esteja ali tão presente, mas é como que esses muçulmanos passam a ter uma existência tão distinta até para os seus, digamos assim, parceiros no campo de concentração, né? Então, esse foi alguma coisa em comum que eu encontrei nessas outras referências. E uma referência, duas referências que me ajudaram também a juntar esses três campos, assim, esses três momentos, digamos assim, dessa presença da morte em vida. Uma delas foi o livro alguns textos, mas, sobretudo, o livro do Achille Mbembe, que é a Crítica da Razão Negra, não é? Particularmente quando ele diz que negro é tudo aquilo que não se vê. Isso me chamou muita atenção, eu já estava lendo, já estava estudando, e depois, concomitantemente a essa minha pesquisa, nós começamos a fazer um cartel, que depois resultou no ateliê de psicanálise e segregação no Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais, em que a questão do racismo estava colocada. E uma referência de Agamben, até uma história engraçada, assim, porque quando eu fiz a defesa do doutorado, nos meus agradecimentos, eu fiz um agradecimento a Gol Linhas Aéreas, né? Porque eu fui falar no Mato Grosso, então tive que ir para São Paulo, depois no Mato Grosso, e a Gol atrasou. E ela me deixou 6 horas no aeroporto. Nesse tempo, eu li o livro do Agamben, A Comunidade que Virá, né, se não me engano. E ali eu achei alguma coisa quando o Agamben fala da qualqueridade, né? Quando o avanço do discurso capitalista, não é exatamente esse o termo que ele vai usar, nos separa da herança divina, né, dos corpos, da nossa existência humana, e nos colocam como qualquer, né? E isso vai conversar com outras referências dele, por exemplo, sobre o campo de concentração, né, no Homo sapiens.
quando ele diz ali, morre um no lugar do outro, ninguém tem um lugar específico, são questões que foram se somando aí na minha investigação. E nessa perspectiva de avançar, né, nessa investigação sobre, vamos dizer, a perda do olhar, né, não havia como não localizar, né, a entrada definitiva das imagens produzidas pela técnica, das imagens gadget, né? Alguma coisa que estava já colocado aparece em Lacan em alguns momentos, né? Ele já se preocupava, por exemplo, com a questão da voz e do olhar, né, que se disseminava. E houve um encontro interessante, né, com o livro do Régis Debray, né, quando ele faz uma certa leitura da arte, e a gente vai vendo como que a leitura que ele faz da arte, como que o avanço da ciência e depois do capitalismo vai esvaziar uma certa dimensão transcendente da beleza, esvaziar a questão de Deus, né? Como é que, de alguma maneira, ali na leitura que ele fazia da arte, esbarrava com alguma coisa que Lacan estava trazendo para a gente sobre o declínio da função do pai, né? O declínio do falo, né? A queda do falo, né? E o avanço do discurso do capitalismo. Quer dizer, tudo isso começou a conversar na minha cabeça, né? E, junto com isso, a lembrança que me veio imediatamente a partir desses encontros de Loewenstein, né? Do livro de Marguerite Duras, que é o Arrebatamento de Loewenstein, como que Loewenstein vive uma situação onde ela perde o olhar, né? E aí, então, que eu propus que Loewenstein fosse tomada como um paradigma, né? Por mais que seja uma figura de ficção, né? De um romance, por mais que seja uma figura ficcional, não é por acaso que Lacan a toma com tamanho rigor, né? E a gente vai ver que Loewenstein, né, qual que é basicamente a situação de Loewenstein, é exatamente no noivar, na festa que ela vai com o noivo dela, passa uma mulher, que é Anne-Marie Strater, que é tomada assim, né, a referência que Lacan faz a ela é o não olhar, né, Anne-Marie Strater é o não olhar. Então, Loewenstein, que chega na festa capturando todos os olhares, quando Anne-Marie Strater atravessa e leva o seu noivo embora, Loewenstein é dérobée, não é? Ela é despida das suas vestes, e que eram, vamos dizer, figuras da beleza que capturavam o olhar, né? E debaixo dessas vestes não havia nada, né? Miller vai desenvolver exatamente isso, né? Que ali não havia idear, né? Que as vestes faziam esse papel, né? E Loewenstein vai ficar 10 anos numa vida padrão, dona de casa, né? Uma construção imaginária, que eu considero assim, uma certa... seria talvez assim, o período zumbi de Loewenstein, não é? Em que ela simplesmente cumpre com suas obrigações, não é? E até que ela recomeça a recompor alguma coisa a partir...
ela começa a recompor alguma coisa a partir do encontro no jardim, que falam que ela teria talvez morrido, e aí ela começa a andar pela cidade em busca do olhar. Isso, para mim, conversou muito com o que eu estava trabalhando, né? E aí tem toda a composição de uma fantasia no real, um enquadramento em que ela produz uma certa recuperação de uma imagem do corpo e ela reduzida ao olhar. Se a gente for pensar bem, a cena de bate-se uma criança também, a criança está reduzida ao olhar, né, assistindo aquele que é batido, né, e depois é ela mesma. Mas essa divisão entre sujeito e objeto na fantasia aparece. Quer dizer, isso que o Lacan vai colocar no Seminário 14, ela é o olhar, ela goza enquanto olhar. Então, Lowenstein consegue fazer uma certa recuperação através do corpo de uma outra mulher, o que não é uma questão histérica, não é uma questão identificatória, né? E toda a discussão, toda a questão do arrebatamento que vai aparecer aí. Então, o que eu fico pensando a partir do livro, assim, já são consequências que vêm para mim, é essa saída do campo do narcisismo, né? Como que, nesse mundo das imagens, da invasão dos objetos prontos da técnica, como que o sujeito sai do circuito do amor ao pai para se fazer um servo daqueles que desses que eu estou chamando dos deuses obscuros, como referência a Lacan, contemporâneos, que são as grandes empresas de tecnologia e aquilo que elas produzem, né? Então, eu acabei de fazer um texto para o pessoal da Bahia, para a jornada deles, assim, isso não está no livro, mas que eu proponho pensar isso como um fizeram. Quer dizer, a saída da lógica narcísica por uma incidência do discurso do capitalismo, né? Valeria ainda, só para não me estender, E por que o zumbi, né? O zumbi é uma mitologia, né? O zumbi é uma mitologia que surge do encontro com a religião voodoo, né, no Haiti, particularmente a partir de um livro de Seabrook, né, a ilha... Gente, como é que chama o livro? Não é a Ilha do Tesouro, a Ilha do Tesouro é outra. A Ilha da Magia, se não me engano. A Ilha da Magia, né, em que ele vai existir toda essa ideia de que a religião voodoo faria acontecer a situação da pessoa ser trazida à vida a partir da morte, né? É curioso, porque enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu cheguei a achar uns textos médicos, de médicos que foram ao Haiti, de revista especializada, assim, para conferir se aquilo era um retorno à vida ou não, a partir de uma certa notificação de que alguém teria ressuscitado, alguma coisa assim. O que eu acho interessante da questão do zumbi, e acho importante assinalar, é que o zumbi ele é uma mitologia produzida a partir da religião voodoo, que se produziu no Haiti, não é a única religião de matriz africana que nós conhecemos, né? Mas o que ele tem de particularidade, o Haiti, é que ele foi feito daqueles que escaparam da escravidão e tentaram fazer um país que é segregado até hoje, né? Então, como que, de alguma maneira, o zumbi acaba encarnando esse lugar da segregação, né?
Tem toda uma questão religiosa, né? Porque o voodoo não é uma religião, ele é uma magia, ele não é universalista, ele não é dogmático, quer dizer, ele é anticatequização, né? Ele traz uma experiência de corpo que não se enquadra nos ditames, vamos dizer assim, da tradição judaico-cristã. É interessante, isso é uma discussão que a gente encontra, assim, como que as religiões neopentecostais incorporaram o transe nos seus rituais, não é? Quer dizer, é alguma coisa que, de alguma maneira, não por acaso eles incorporaram, porque traz exatamente isso que é da ordem de um gozo que não se deixa dominar. É como que isso é segregado. Mais um pontinho só, então, para colocar, que é a questão do espelho, né? O que eu tento tratar no livro, o que eu trato no livro, pego 2 matemas de Lacan, um é do esquema óptico e o outro é o esquema L, né? No esquema óptico, ali onde está o espelho do outro, eu coloco a tela, e no esquema L, onde está o grande outro, eu vou chamar de inconsciente técnico, que é uma referência a uma escritora catalã, que no livro dela, ela sugere esse inconsciente da técnica, fruto da técnica. Como é que, então, num esquema, como é que as imagens passam a ser organizadas pelo outro da técnica? E é muito interessante, nesse texto da Bahia eu falo disso, eu peguei uma entrevistinha recente do UOL, eu falo das selfies no livro, as selfies têm mais ou menos essa mesma lógica, o que é que está se fotografando, mas eu vi uma entrevista recente de uma dermatologista, em que ela dizia que, particularmente as mulheres, não sei se vocês têm essa experiência, isso não se reduz às mulheres, não é uma questão sexista, mas essa prática de tirar um espelho e se arrumar, né? Acertar a maquiagem, é isso? O pancake. Como é que hoje isso é feito com celulares? Né? E como tira da bolsa o celular. Então, eu acho que é um exemplo muito rico, porque quando o espelho também é um produto da técnica, mas o espelho está na água, está no vidro, ele não é expressão de imperativo de gozo de nenhuma grande corporação. Mas o celular, dependendo do celular que você estiver usando, para se olhar, você vai ver uma imagem diferente. Dependendo de quem o fabricou, dependendo dos algoritmos que estão ali e do mecanismo da foto que já está, das correções da foto, a gente fica muito mais bonito no celular, né? Assim, tudo fica muito mais bonito, ou mais os filtros, né? Os filtros do celular e toda a tecnologia embarcada. E como que isso fala, como que isso afeta o consultório dela de dermatologia? No livro eu já tinha falado da Snapchat dysmorphia, né, que os cirurgiões já estavam percebendo isso, né, que as pessoas procuravam ele querendo ficar com a cara que elas estão na foto tal, com o aplicativo tal. Né? Assim como tem aquelas pessoas que querem ficar igual fulano, igual ciclano, né? Ou igual, aí já a gente vai bater no campo mais radical da psicose, igual uma lagarta ou coisas assim, mas isso é muito frequente, né? Os dismorfismos vêm acontecendo com muito mais intensidade, não é? Então, quando eu coloco isso, eu estou a proposta da tela ou do inconsciente técnico. É aí que eu estou tentando dizer assim, que a imagem que retorna é uma imagem já definida pelo outro da tecnologia. E como que isso, vamos dizer, afasta a possibilidade de uma representação, de uma construção própria da imagem,
né, de um semblante, e aí vem toda a discussão sobre o arrebatamento, né? Assim, esse é o modelito que eu tento pensar. Acho que está bom, não sei, acho que deu uma exposição, acho que na conversa a gente pode esclarecer mais. Obrigado, viu, gente? Muito obrigada. Agora a gente vai passar aqui as perguntas. Dina? Eu acho que isso está funcionando. Vamos experimentar ver se... Oi, tá dando? Tá. Então, tá bom. Boa noite. Antes de tudo, eu queria agradecer a Undina também pelo convite para estar nesse encontro, assim, não só pela oportunidade, né, da gente poder ter conversado na comissão, como a Andréia falou ao apresentar, de poder discutir, né, os pontos que incitaram a gente, assim, a muitas questões, quanto ao privilégio de poder dialogar, né, a respeito dessas questões com o autor presente, né? Oi? Então, muito obrigada, Comissão de Biblioteca. Enfim, esses pontos assim que, né, vou continuar procurando, aprofundando. Quando você falou agora há pouco sobre esse movimento de procurar se aprofundar em determinadas questões para ver o que é. Tá bom, tá bom, tá. Das coisas que a gente toma já como sabidas, né, enfim, implícitas e poder compor, né? Então, assim, na leitura do seu livro, assim, a maneira como você traz a questão da alteridade, né? Como você apresenta isso de várias maneiras, a relação diferente com a alteridade é o que me instiga muito, né? Por exemplo, quando você fala sobre os mortos-vivos, como você estava começando a apresentar aqui, né? A partir da mudança do Estatuto da Morte, né? Por conta do avanço da ciência e dessa esticar a corda até a última, né? E essa sobrevida com uma precariedade da qualidade da vida, né? E também a relação com o objeto-olhar, dessa maneira que você já estava, né, trazendo para a gente aqui sobre essa impossibilidade de conseguir criar um anteparo, né, que crie sombras, que crie um enquadre possível para ser visto, mas também acho muito interessante porque ao longo do livro você faz várias vezes contrapontos, né, quando você sempre marca, tipo, não estou falando de uma psicotização do mundo, mas de uma loucura, né? E aí, assim, ao ler isso, fiquei pensando, bom, em relação ao objeto-olhar, se a gente pensar na psicose, é justamente uma invasão de, né, tudo vir de não haver alguma defesa possível, né? Outra questão, assim como você coteja também ravinamento, arrebatamento, né? Então, dentro dessa lógica de cotejar, assim, eu queria trazer uma coisa que assim que me chamou muito a atenção de você usar no livro o significante o significante craqueiro, e não, ao menos aqui no Rio, que é mais comum, e eu não sei se nas outras regiões do país, é cracudo, né? Então eu fiquei pensando nessa oposição, assim, entre talvez assim um sujeito que consome uma substância e que é consumido por ela, né? Assim que a gente não fala, por exemplo, maconhudo, né? A gente fala maconheiro, né? Embora maconheiro também durante muito tempo tenha sido usado de uma maneira pejorativa, não ao ponto de cracudo, mas enfim. E assim, pela experiência que já tive em trabalho em CAPS-AD, assim, já tive a oportunidade de ouvir muitos usuários
de cocaína, de álcool em situações gravíssimas e tal, mas essa relação com os usuários de crack, ela também tinha essa coisa depreciativa, também era um tratamento como se participassem de uma casta inferior. Estou vendo algumas pessoas que trabalharam comigo lá fazendo, né, assim com a cabeça, tal. Então, bom, enfim, então era isso. Eu queria te propor se você podia partir, além desses contrapontos todos que você fez, assim, entre craqueiro e cracudo. Você quer agora ou vamos, né? Realmente, essa distinção eu desconhecia. Assim. Quer dizer, eu já escutei cracudo, né? Não sei se em Minas isso é muito usado, né? Não sei, não saberia dizer. Mas, de qualquer maneira... É interessante, eu estava em São Paulo, quarta-feira, também lançando o livro, né? E a pergunta me veio também com essa nomeação, né? Se, ao nomeá-los como craqueiros, assim, eu não constituía aí alguma coisa da ordem da segregação, etc. Eu até me defendi, falando, olha... Eu começo com os craqueiros, mas eu termino com os patriotas. Né? O último capítulo do meu livro, eu me refiro aos patriotas. O que eu estou tentando dizer, o craqueiro que me interessa aí, não é o usuário do crack. Né? Até porque, na Cracolândia, nem todo mundo que está ali é usuário ou traficante. Né? Existe um grupo, um coletivo, né? um agrupamento. O que me interessa é esse agrupamento. São as formas contemporâneas de fazer grupo. Então, quando eu estou usando essa nomeação, não imaginei que eu teria perguntas sobre isso. Assim. Eu estou querendo, o que eu acho é que eles são, vamos dizer, o exemplo mais radical de como os grupos se formam, de grupos identitários, por exemplo. Né? Quer dizer, eles são nomeados como tal. Há influencers que vão fazer programas na Cracolândia e transmitir para os seus seguidores. Porque eles acabam encarnando esse lugar, né, de um resto da cultura vamos dizer, e a cultura precisa desse resto. As pessoas vão lá desde que ele fique lá. Então, esse negócio de acabar com Cracolândia, isso é meio piada, porque, assim, primeiro, que não adianta, não é por aí a questão, mas a própria cultura, a própria segregação se faz também mantendo-os lá. Né? Então, eu estou me referindo a essas pessoas que se aglutinam, que se organizam e que passam a viver dentro de uma forma sintomática de vida. Né? Assim como você vai ter outros grupos identitários. Eu acho que o Lucas, pelo visto, caminha muito com essa discussão, não é assim, pelo que ele trabalha. É uma certa questão sobre o grupo identitário. Acho que amanhã, inclusive na discussão sobre o cartel, essa coisa vai aparecer, né? Porque o cartel é um grupo horizontal, mas não é um grupo que uniformiza. Né? O que chama atenção, o que eu estou querendo dizer no craqueiro, por que eles parecem mortos-vivos, não porque eles usam o crack. E ali, no livro, eu pego o exemplo de 2 filmes, né, de ficção científica, 2 filmes de ficção. O primeiro, um filme dos anos 50, né, que é A Bolha, né, que é um filme que traz, vamos dizer assim, toda a questão desse avanço destrutivo de um ser que é uma bolha, mas que remete à ideia da lamela, à ideia da libido freudiana, e que Lacan vai pegar ali na posição do inconsciente, ele vai falar disso. O Lacan faz uma ficção científica ali, é curioso, porque é mais ou menos da época do Sputnik, né? Então é um ser que tem borda e que, inclusive, é derrotado pela ciência.
é um ser invasivo que vem de outro planeta e que vai crescendo e devorando as pessoas, cada vez crescendo mais, e ele vive até que a ciência descobre como destruí-lo. Já os mortos-vivos, que é o outro filme, né, o filme do Romero, e que, vamos dizer, popularizou a ideia do morto-vivo, né, do zumbi, assim, na cultura. Esse filme, vamos dizer, nos Estados Unidos, ele faz muito sucesso. Já existia alguma coisa antes, mas a massificação vem a partir daí. O que tem no livrinho, se vocês clicarem lá no QR Code, vocês veem no YouTube, né? Você não sabe de onde começa, você não sabe o que é, não tem porquê, mas você vê esses corpos que simplesmente se movem na sua... a dimensão de não todo está ali colocado, não existe um todo da bolha, que se disseminam pela contaminação. Então, o craqueiro, o que eu estou querendo dizer do craqueiro, é exatamente isso. Assim, são pessoas que não têm mais traço singular, não são reconhecidas como tal, não têm uma fala própria, não têm uma representação, não há uma representação singular, e que vivem nessa aglutinação, nessa errância, né? Então, eu penso que é uma maneira de fazer grupo muito contemporâneo, né? Quer dizer, eles compartilham, vamos dizer assim, um gozo, a gente pode dizer compartilham, né? Mas é um gozo que está em jogo e que eles são incontáveis. Quantas pessoas estão na Cracolândia, né? Eu até cito isso, é curioso que na sociedade em que os números falam tanto, a gente não saiba, né? O que é que eles têm a dizer? Nós não sabemos, né? É simplesmente essa presença. Por isso que eu faço a comparação com o muçulmano do campo de concentração, né? Eu faço um adendo assim, à observação de Agamben, né? Do horror que os câmeras, quando chegam lá em Bergen-Belsen, no que eles estão filmando, eles não conseguem parar a câmera, nos chamados muçulmanos, pelo horror que provocam. E eu proponho pensar que esse horror é porque simplesmente eles não capturam o olhar. São corpos que não têm nenhum traço singular, né? E na questão dos negros, né, também, né, assim, o escravo era aquele que a vida dele estava, ele não tinha direito, a vida dele era do Senhor, né, era do Senhor de escravos. Então, o escravo era um morto. E como que não existia também nenhum traço de singularidade. É claro que, vamos dizer assim, a situação do escravo é alguma coisa que se fez por uma imposição direta da força, né? O campo de concentração também. Mas Lacan já anunciava, né, que o campo de concentração seria um grande desafio para a psicanálise, né, no real, a partir ali da proposição do psicanalista na escola, né, assim. E o que a gente vê é isso, né, como é que são figuras de campo de concentração que você não precisa cercar, né? A própria lógica do avanço do consumo, porque o toxicômono é o suprassumo do sonho capitalista, né? Porque ele não consegue ficar sem consumir, né? Então, como é que isso produz essa nova forma de se agrupar, de se aglutinar? E, vamos dizer, eu não acho que eles são exclusividade, eu acho que eles são uma forma muito visível da gente perceber isso. O que eu proponho pensar é que, de alguma maneira, todos nós vivemos hoje um certo arrebatamento, né? Não sei se te respondi assim, mas é isso.
Obrigada, Henri. Vou me conter e vou passar para o Lucas. Não se reprima. Então, queria agradecer o convite, né, da Comissão de Biblioteca na figura de Andréia, um convite muito carinhoso, e também, não só pelo convite da Undina e da Andréia, mas também pela leitura do livro em si, né, que é uma leitura que vai pegando a gente, é como se fosse uma série boa de assistir. Você começa a ver, quando você se dá conta, você maratonou assim, um dia. E aí, dentro dessa leitura, né, que me pegou, eu tentei organizar algumas questões, né, a partir do que das minhas identificações em relação à clínica, à própria cultura e também aos debates que a gente teve nas reuniões, né, de comissão. E aí eu vou ler aqui o que eu consegui organizar. Então, ler as linhas escritas pelo autor provoca o tempo todo reflexões sobre a mudança do Estatuto da Morte, ao mesmo tempo em que não há como pensar em mudança no Estatuto da Morte que não passe pela mudança do Estatuto da Vida. Como anda, então, as relações da vida e da morte com os modos de produzir vínculo? No exemplo fictício dos zumbis, embora eu, Lucas, né, não seja um iniciado de The Walking Dead, tanto para os infectados pelo fungo Cordyceps em The Last of Us, quanto para os caminhantes brancos em Game of Thrones, não existe outro compromisso senão, né, para esses zumbis não existe outro compromisso senão com a destruição, o espalhamento e o extermínio de tudo que está vivo, na intenção de que o triunfo seja da própria morte. Quando a experiência dos mortos-vivos craqueiros entra em cena, não estamos mais na ficção dos filmes ou séries, mas deslocados para as margens dos grandes centros urbanos, onde o que está em jogo é uma questão de saúde pública que envolve, sobretudo, elementos de raça e classe. Nas vinhetas trazidas pelo Henri, frases como "a Cracolândia está viva", ou "quando eu saí de casa foi para não suicidar, e com o crack eu consegui suicidar e voltar. O crack me silencia". E também passagens de uma reportagem que noticia a movimentação dos usuários depois da expulsão do lugar que ocupavam há anos por uma ação policial violenta e covarde, abre aspas, né, precisavam encontrar algum lugar que tivesse visibilidade, algo que os protegesse de ações truculentas da polícia. Um lugar sem visibilidade seria para eles um cemitério. Essas vinhetas dão um tom das intenções de agrupamento. Existe estratégia de movimentação, sobrevivência e vínculo de organização nisso. Qual é a fatura, né? Qual é a fratura? A fatura também. Quanto custa, né? Qual é a fratura que fica exposta na mostração dos grupos dos mortos-vivos? É uma pergunta, né? O gozo organiza, enuncia uma posição, restos culturais. E essa posição revela algo sobre a cultura como uma grande produtora de efeitos, ou seriam afetos colaterais, e do quanto estar morto-vivo acaba sendo um jeito de fazer impasse a essa equação de exigências tão impossíveis quanto desumanas. Se a experiência dos craqueiros é explícita aos incômodos de quem consegue ver, colocando uma lupa nos detalhes que quase passam despercebidos, quem são os mortos-vivos mais perto de nós? Isso foi uma coisa que a gente ficou pensando nas reuniões, né, como uma tentativa de fazer uma ponte, né, de pensar mais de perto esse tema que está na cidade, mas a gente sabe que tem um distanciamento. Essa foi uma pergunta disparada numa reunião de comissão de leitura do livro e, através do que a clínica sopra nos meus ouvidos, pela via da escuta, minhas referências e também experiências, pensei no chemsex, o sexo químico, que consiste em práticas sexuais com o uso de aditivos cada vez mais recorrentes entre os homens gays. Na direção do que o Henri traz no segundo capítulo do livro, estamos na era do visual, que está em rotação constante, né, abre aspas, está em rotação constante, obcecada pela rapidez, onde a imagem se torna seu próprio referente, toda a glória para ela. Substâncias como GHB, ketamina, cocaína e metanfetamina dão o ritmo das maratonas sexuais que duram horas e muitas vezes dias, até que, no fim, o efeito rebote comparece trazendo sintomas como sono profundo, depressão e taquicardia.
Podemos pensar que invenções como a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, e a PEP, profilaxia pós-exposição, e até mesmo o aprimoramento dos medicamentos antirretrovirais, abrem o caminho para experimentações sexuais desassociadas do pânico moral que marcou a epidemia de HIV/AIDS. Ao mesmo tempo, que não se pode perder de vista que os praticantes do quinto-sex são, em sua grande maioria, homens gays com alto poder aquisitivo, que têm condições de voltarem, entre aspas, para suas vidas sem terem que responder a consequências drásticas. Não deixa de ser curioso que, entre as festinhas privadas do Leblon e dos Jardins, nenhum lugar no mapa atende pelo nome de Metanfetaminalândia. É possível, Henry, pensar em mortos-vivos mais perto de nós? Se sim, a que eles se diferem das multidões craqueiras e suas cracolândias? A questão está no estatuto do laço, do vínculo? Ou a experiência de exclusão social só acerta mesmo quem se encontra em lugares determinados de raça e cor? Te agradeço a pergunta, Lucas. Você me permite esclarecer alguma coisa que eu não falei e que acho que é fundamental nessa discussão, que é a questão da mostração, né? Primeiro, quero dizer o seguinte: enquanto eu estava nesse trabalho, assim, eu me senti também num mundo distópico, porque para onde eu olhava, eu via zumbis, né? Então, igual aquele filme A Lenda, né? Que, na verdade, tem uma versão primeira, tem duas versões anteriores, eu gosto muito da segunda, que é com Charlton Heston, que chama-se A Última Esperança da Terra, né? Do que essa última com Will Smith, né? Acho que há uma primeira, não estou seguro disso. O que é a mostração? A mostração, eu tento desenvolver isso, porque essa que é a grande, essa que é a grande virada, assim. Eu tomo até como caminho o sonho do pai, não vês que eu estou queimando, né? Que é e é interessante porque isso vem no Seminário 11, né? Onde o Lacan está exatamente redefinindo o estatuto do olhar, né? Da esquise do olho e do olhar. No sonho do Não Vês que estou queimando, não precisamos desenvolver demais, mas o que eu quero ressaltar aqui é exatamente isso: é esse filho que reaparece e ele fala: pai, não vês que estou queimando. A gente tem uma dificuldade, né, de pensar essa coisa assim, né, do não ver. E o Lacan ali faz toda uma discussão sobre como que é o sonho, né? Então ele diz que nós jamais somos a consciência do sonho, né? Então o sonho a gente segue, né? O sonho vai mostrando e a gente vai seguindo. Não existe profundidade, não existe horizonte, né? A gente vai falar de um relato. Aí eu estava não sei aonde, aí de repente eu estava não sei o quê, aí aparece não sei o quê, né? Então é a mostração. O que é a lógica, o efeito do discurso do capitalismo é trazer essa ideia, e aí eu chego a dizer, por isso a gente tem, às vezes, essa experiência de uma certa distopia do mundo para a mostração. Então, quem que é o zumbi perto de nós? Qualquer um de nós, uns mais do que outros. Mas, por exemplo, a selfie é um exemplo disso, né? Eu faço até uma comparação da selfie com as fotos da Francesca Woodman, que era o avesso da selfie. A Francesca Woodman tentava mostrar, tentava capturar alguma coisa da evanescência do ser na imagem, né? Ela era uma melancólica que se suicida muito jovem, né? Ela busca capturar alguma coisa na imagem, essa sombra do objeto, digamos, né? Ela tenta dar um contorno à sombra do objeto. Já a selfie é só mostrar. Então,
toda a discussão sobre o inconsciente técnico, sobre as redes, sobre as fotos, eu mostro um site que, bom, hoje em dia você tem a Deep Web com imagens, né? A sofisticação disso já é muito maior, não é? Porque hoje você põe as pessoas falando e fazendo coisas que nunca fizeram, não é? Pela composição, mas como que uma imagem é feita, né, por inteligência artificial, a gente já pode dizer isso. Não era o assunto que estava quando eu estava... O significante de inteligência artificial não estava assim tão na berlinda, né? Mas eu me refiro a um site que está lá, que é This Person Doesn't Exist. Então, toda a lógica que está em jogo é que nós somos cooptados pela ideia da mostração. Então, você pega o mundo, aí tem a ver com o mundo das redes sociais, né? É o like, é o me sigam, ou curta, ou não sei o quê, isso vai ser bom, isso vai ser bom. As pessoas fazem de tudo, né? Fazem de tudo para, de alguma maneira, serem seguidas. Os influencers é um exemplo disso. Melhores ou piores, tá? Estou dizendo isso porque a gente tem colegas que caminham nessa perspectiva, né? Melhores ou piores. Agora, os exemplos mais radicais são aqueles que a roupa que ele usa, o lugar que ele vai, a comida que ele come, ele passa o dia inteiro mostrando a vida dele e sendo monetizado por isso, recebendo por isso. Isso é um zumbi, né? Ele não a questão do singular dele não aparece. Ele também está a serviço do Deus obscuro, do mercado, da tecnologia, etc. Vamos dizer, ele é um zumbi rico, né? É claro, assim, o que o craqueiro traz, e é por isso que eu escrevi, e é isso que eu tenho a dizer, que o craqueiro é uma amostra do que são, como se formam os nossos grupos hoje em dia, né? Agora, é claro que toda a questão da segregação incide sobre eles de forma muito radical, né? Mas, eventualmente, um influencer se mata, né? Volta e meia sai uma notícia assim, de um que se matou. Ou entra numa crise depressiva muito grave, etc., porque eles vivem da mostração. A mostração é exatamente essa torção que o discurso do capitalismo faz, né? Em que você tem, se por um lado, né, você pega lá o discurso do capitalismo, né, a inversão do S barrado, né, com S2, né, com S1, perdão. Então, você vai ter S barrado A, quer dizer, essa fixação ao objeto. Então, você está como objeto ali a ser mostrado o tempo todo, e S1 e S2 também colabados, que são as alófrases, né, que são as nomeações, que são os nomes que se passa a receber, não é? E a existir dentro disso, né? Não há articulação de saber, né? Não há metáfora, né? Então, vive-se da mostração. Isso abre espaço, vamos dizer, para experiências de desamparo, para as adições, para o discurso do ódio, para tentar reconstruir, vamos dizer assim, uma presença do pai ali onde não existe mais, né? E aí a gente tem toda a questão dos discursos autoritários, do avanço do fascismo, né? Então, o que eu tento pensar com o livro é que todos nós estamos dentro dessa onda. E a escola de psicanálise ela é o nosso esforço de não nos reduzirmos a isso, né? Não sei se isso te responde, né? Então, mas eu acho que a questão da mostração é importante. Ela está atravessando a vida de todos nós, uns mais, outros menos, né? Quando você vê, por exemplo, uma pessoa fazendo uma selfie, as caras são as mesmas. Às vezes você está num lugar, tem uma pessoa se contorcendo, né? Alguns já morreram. Até alguns já morreram. Volta e meia você tem uma notícia que um morreu, etc. Porque ele tem que buscar, ele tem que mostrar alguma coisa.
E é interessante o livro dessa Guardiola, dessa catalã, que ela fala assim que a maioria disso que se publica nas redes, ninguém vê. Não é para ser visto, é para ser mostrado. Então, nesse sentido, isso conversa com a Cracolândia. Assim. A Cracolândia é para ser mostrada. Eles estão se mostrando. Olha o que a aliança da ciência com a técnica faz com nossos corpos. Vejam, vejam. Né? O que eu falei? O discurso capitalista, exatamente. Né? Esse excesso, né? Olha só, nós somos esse excesso, estão se mostrando. Né? Mas por que a escola é um esforço de fazer outra coisa? Bom, essa é a discussão de amanhã, né? Porque a questão na escola é o singular, né? Dizendo rapidamente, né? O singular da relação de cada um com a causa analítica. Né? Mas a gente sabe que a psicanálise está circulando aí nas bocas, já tem cursos, né? Os neopentecostais estão montando seus cursos, né? Mas o esforço não quer, e é importante, nós não estamos isentos disso e a gente pode reconhecer isso, né? Como que é difícil isso às vezes no próprio exercício da nossa presença na escola, né? Muito obrigada. Tem Inês. Espera aí, eu não vi. Rodrigo. Antes do Rodrigo, a Aspásia. A Márcia eu já coloquei. Porque eu vi duas mãos ali para trás, não? Estou vendo demais, Rodrigo. Sou eu, né? Aqui. Primeiro, agradecer. O livro, concordo com o Lucas, é agradável de ler, né? Muito bem escrito. E eu também fiquei exatamente na mostração, né? Para mim, essa história até dessa... a Cracolândia, eles têm que ser vistos. Na mostração tem um apelo, né? Você está falando da psicanálise, né? Eu fiquei pensando do ponto de vista da psicanálise. Quer dizer, mesmo quem entra em análise por um acting, né? Ele está mostrando só, ele está... Tudo bem, o cracudo, digamos, não foi a análise, mas ele quer ser visto. Né? Tem algum apelo ali? Quer dizer, deve ter algum apelo. Né? Essa que eu acho que é a questão importante. A outra coisa que eu acho que você falou, várias coisas muito interessantes, esse olhar, essa tela que também é a câmera que também é tela, né? Mas a questão é por onde que o sujeito escapa, cadê a mancha? E você chega a falar da Scotland Yard, né? Que bota todas as câmeras e, no entanto, não diminuiu o índice de crimes. Né? Tinha como esconder. Agora, as câmeras dos policiais em São Paulo diminuiria a matança que os policiais fazem. Tem alguma coisa que regularia, entraria como lei. Né? Nem que seja porque meu chefe está olhando. Só que o chefe dele não quer ver. O chefe dele quer que ele... Aliás, quer ver que ele matando. Né? Então, por onde que escapa? Eu lembro, no início dessa história das câmeras, eu encontrei uma pessoa que eu não vi há algum tempo. Nasceu, cadê a sua filhinha? Que gracinha. E ela estava trabalhando, ela falou, quer ver? Botou na creche para eu ver. Gente, para mim era obsceno. Como vai sua filha? Botou no computador, quer ver? Está aqui, está na creche. Aquilo eu quase que fechei o olho. Né? Quer dizer, então, quando a gente atende criança, quer dizer, o que a criança vai ter que fazer, que trabalho vai ter que fazer para se esconder desse olhar, né? Que está em todos os lugares. Ou vai fingir que não existe, né? Por onde vai fazer alguma coisa. Então, isso que eu fiquei pensando, quer dizer, qual é a reação diante... Porque você mesmo falou isso, você falou do olhar absoluto furado, do livro do Waxman, né, que é interessante. Quer dizer, tem algo que o olhar mesmo, o objeto, o olhar, ele escapa.
né? A câmera não vê tudo, né? Tem alguma coisa ali que escapa, né? Então, senão a gente vai acreditar na onipotência do outro completo. Isso não tem como psicanálise. Eu acho que isso a psicanálise traz. O outro é furado. O outro é furado, não tem como. Isso. Veja bem, no que o Lucas traz das drogas e das epopeias sexuais, né? Por que elas acontecem? Para fazer existir a relação sexual. Quer dizer, o que está em jogo aí é essa oferta de gozo, né? O problema do livro do Waxman é isso, que ele reduz a questão ao olhar e ser visto, né? Ao circuito pulsional, na reciprocidade do circuito pulsional. O Lacan vai dizer, não é? Né? Então, quando o Lacan, por exemplo, se refere ao Sartre, né, a experiência do Sartre, ele fala, não, o olhar é o barulhinho lá. O olhar é avisível. Né? O olhar é avisível, o olhar é da ordem do real. Né? No real, a relação sexual não existe. Então, o que a gente pode fazer? Isso é uma pergunta. Eu não sei, só se eu fizer o Psicanálise Zumbi 2. Agora, uma dúvida. Eu li muitas coisas do livro, procurei até na internet. O que é o muçulmano no campo de concentração? Muçulmano exatamente? era aqueles que... Eles eram judeus? Eram os que estavam ali dentro do campo de concentração, mas que se reduziam a restos. Não morriam, mas estavam ali absolutamente entregues ao outro nazista. Não tinha nenhum esforço pela vida, digamos. Né? Mas é interessante, quer dizer, os próprios judeus chamavam de muçulmanos, faziam uma diferença, né? Dizer, outro, não sou eu que resisto, e é quero curioso viver. ser muçulmano, E na né? minha pesquisa no Google, apareceu que Hitler era islamofóbico. De tudo. Hitler não gostava de Não, ninguém. você veja que eu acho interessante, aí é uma outra conversa, eu não enveredei, mas são perguntas, né? Assim, se todos nós não somos islamofóbicos, né? E isso não tem a ver um pouco do que o mundo está vivendo, porque o mundo está entrando numa outra cruzada, numa outra guerra santa, né? Puxado pela extrema-direita. Então, assim, se não pega alguma coisa por aí. Eu acho estranho também essa nomeação, mas é a nomeação que se tinha. É para dar um nome para um outro, né? Não sou eu. Porque o muçulmano traz isso, né? A submissão absoluta ao outro, né? Exato. Eu estou dizendo que muçulmano, a palavra muçulmano quer dizer aquele que crê. E que pelo que eu li do Agamben, quando ele destaca essa figura do muçulmano, que ele fala dessa experiência dos cinegrafistas e dos fotógrafos indo lá documentar os campos de concentração, e que eles viam essas coisas passando aparentemente sem vida, né? E que eles, os outros prisioneiros do campo de concentração, chamavam essas pessoas de muçulmanos. E pela absoluta submissão exatamente, deles. Pela absoluta submissão, exatamente isso. Mas não deixa de ser curioso que se chamavam muçulmanos, né? Oi, sou eu? Bom, Henri, primeiro, muito obrigada. Desculpa, realmente não peguei o começo da atividade, mas, enfim, uma alegria teu livro, uma alegria você aqui. Queria te perguntar, assim, porque quando você estava falando, eu vi que o ponto da mostração está pegando bastante para todo mundo, né? E eu pensei se a mostração também, quando você falou do self, eu pensei mais ainda sobre isso, porque, para mim, a mostração também tem um aspecto de esconder. Eu acho que mostra muito alguma coisa que vela outra. E quando você falou da self, eu fiquei pensando se muitas vezes essa mostração que tem na self, ela justamente não vela alguma coisa do furo, do resto, daquilo que é absolutamente singular, e me inclui num certo grupo, né? Assim, Sim, mas veja, tanto que as poses são sempre as mesmas, nós as caras sabemos são disso. mesmas, né? Nós sabemos disso. Nós psicanalistas apostamos nisso.
Então, assim, qual que é o caminho da psicanálise, né? Nós sabemos que isso é um engodo, mas é isso que domina o discurso contemporâneo, né? Isso que domina a prática contemporânea, assim. Por isso esse empobrecimento, porque na medida em que vamos dizer, a cada momento há um gadget novo. Não há tempo, espaço para que a divisão do sujeito apareça. Não há intervalo. A lógica do consumo é essa. Então, é exatamente por isso que eu falo de Fizero, né? Assim, porque, de alguma maneira, a divisão do sujeito cai fora da cena. A questão da castração cai fora da cena, porque a oferta, e está no que se apresenta, é do gozo. É sempre uma droga nova, é sempre uma possibilidade nova de gozo. Não precisa ser só substância entorpecente, né? Mas é isso, quer dizer, vamos gozar, vamos gozar, vamos gozar, vamos gozar. Essa é a oferta do discurso do capitalismo, onde o objeto entra ali tamponando a divisão do sujeito. Exatamente, está tamponando a divisão do sujeito. O problema é que isso é que domina a cena contemporânea, né? É claro que o que pode um analista fazer o que for possível para que o furo entre novamente em jogo, para que a divisão do sujeito apareça, né? Agora, muitas vezes, quem trabalha com toxicômano sabe como que isso é difícil, né? Como que é difícil ele suportar isso, né? Mas a aposta é essa, né? Você estava falando de influencers que morrem ou se matam. Às vezes eles morrem, pelo que eu percebo, desse excesso de procedimentos estéticos que eles fazem para embelezar, rejuvenescer. Tem uma coisa louca, é um enlouquecimento contemporâneo. Eles entram no enlouquecimento contemporâneo e acabam morrendo. Não, Não, o narizinho arrebitado virou assim, né? Mas é isso, vai ficando igual, vai ficando tudo igual, né? E muitas vezes morrem de efeito colateral, né? Assim, das cirurgias, mas muitos se matam também, alguns se matam também. Eu queria pegar por isso que você fala aí, né, da aposta, da gente seguir, porque essa visão também, né, de que, de alguma forma, nesses espaços, né, na Cracolândia, é uniforme, né, é uma visão que quem está de fora tem, assim, como que é possível apostar que existe ali, né, e resgatar, eu acho que mais do que apostar, né, construir e resgatar, que existe ali um modo singular de cada um se haver com o fato de estar ali, de usar aquela droga. Porque, assim, quando você falou assim, por que eles, né, de alguma forma simples, por que eles estão usando droga na rua, a gente tinha uma certa visão de que isso era uma coisa mais privada. Primeira resposta, porque não tem casa. Eu lembro de uma vez que um técnico no CAPES falou alguma coisa assim. Muitos têm. Sim, muitos têm Muitos situações. têm, Pois mas eu acho que é isso, assim, poder resgatar o que é desse um a um ali, que nessa massa se perde, assim como nessa massa se perdia a singularidade, por exemplo, de cada pessoa escravizada que estava dentro de uma senzala, né? Aquilo virava simplesmente uma senzala. E como é importante e necessário a gente não perder de vista que existe ali, né, cada sujeito na sua relação individual. Essa é a diferença que a psicanálise pode propor. Agora, é difícil, né? Na questão da senzala, eu acho interessante pensar o seguinte: por exemplo, nossos colegas argentinos, né, eles falam que não há racismo na Argentina, né? Não todos. Estão, né? Mas eles estão num tempo anterior que nós já vivemos, né? Nós demoramos a nos descobrirmos racistas.
Por quê? Aí é que vem... É interessante, tem um texto de Lacan, né, em que ele entrevista um pessoal do Togo, né, e ele vai falar, achou estranho que não aparece, vamos dizer, não aparece as fantasias deles, como população do Togo, aparece a do colonizador, né? O que eu acho que tem é a contrapartida dessa história, e que tem, por exemplo, eu não saberia dizer se isso se dá a partir do avanço do movimento negro, ou se as coisas são concomitantes. O próprio feminismo também, o que é causa, o que é efeito, né? Mas o fato é que, vamos dizer, quando eu falo que a tela substitui o espelho no qual todos nós nos enxergávamos, só enxergava branco. Não tinha preto no espelho. E é interessante que, na medida que a tela substitui o espelho, né, e essa uniformidade branca cai, aparece a branquitude. Só existia negritude, vamos dizer assim, né? Quando cai o espelho, os brancos começam a aparecer, inclusive, com seus preconceitos, com os gestos de supremacia, né, que esses dias apareceu a mulher lá fazendo, aqui no Brasil também, os supremacistas brancos. Né? A branquitude passa a aparecer enquanto signo de alguma coisa, enquanto uma identidade. Ela não aparecia. Então, eu estou usando o exemplo dos irmãos, porque eles estão nesse momento. Eles acham que, como lá praticamente não tem preto, não tem racismo. Nossa colega Marina Recalde sabe muito bem que não é bem assim, né? Né? Mas, assim, mas é isso, porque, de alguma maneira, e eles estão com o Milei, né? A coisa já está aparecendo, os grupos paramilitares, né, os grupos, as milícias já estão começando a se formar lá. Então, assim, isso vai aparecer. Agora, eu acho interessante que nós somos eles amanhã. Tem esse efeito Orloff, né? Eles não perceberam isso ainda. Eles vão perceber, né? Eles vão perceber que eles são. Tem outras? Tem outras, com os índios, né? com os povos originários, né? Vamos dizer mais corretos. Mas Buenos Aires, então, onde eles são ainda também minorias, que você vai para a Patagônia, você vai para o norte, você os vê mais, mas em Buenos Aires é mais difícil, né? Então, acho interessante. Então, agora, o que fazer como psicanalista nisso, que eu acho que é a pergunta que atravessa todos nós, né? Grande Henrique, bom. Eu vou pegar o gancho da Márcia, né, sobre a ideia das imagens que escondem, né? E eu vi essa semana um par de postagens muito interessantes, muito simples, mas muito interessantes. Uma mulher postou uma foto dela descendo de rapel, num lugar espetacular, lindo, um penhasco, mar, o céu azul, e ela descendo de rapel, postou no Instagram, né, escrito "Como é bom viver". Um típico postagem, né, de Instagram realmente linda. E um minuto depois, ela posta no Twitter. Um minuto depois ela posta no Twitter: "Desci hoje no rapel da tartaruga. Que horror, não sei como alguém pode gostar disso". E é engraçado porque, de fato, tem esse perfil da rede, né, o Twitter, que é o lugar para falar mal, para reclamar, e o Instagram, que é para você fazer sucesso. Então, quer dizer, de fato, né, nesse caso até deu para entender o que está sendo escondido, né? Num caso e no outro, inclusive, quer dizer, realmente a imagem dela descendo é imprestável do ponto de vista da psicanálise, né? Porque não, é uma imagem zumbi, né? Digamos assim, por mais bonita que seja. E do nosso ponto de vista, assim, é um desperdício que não seja possível articular o que ela falou com aquela imagem, né? Que essas coisas não possam estar juntas, né? Acho que talvez a clínica seja isso em grande parte, né? Tentar fazer coisas como essa entrar em contato, né, na subjetividade. Realmente ficam muito apartadas, né? Acho que a tendência é essa nas redes, quer dizer que a coisa precisa ser meio chapada para ela poder circular, né? Se ela tivesse postado alguma coisa
justamente um pouco mais próximo da divisão subjetiva, provavelmente aquilo não circularia muito, né? Não teria muito apelo. Isso é um problema estrutural, né? Mas, ao mesmo tempo, e agora te fazendo uma pergunta, nesse contexto todo, quer dizer, a parte dramática das imagens está muito claro, mas será que também não tem um uso das imagens, inclusive nesse ambiente, né? Que é muito vivo também, que é produtor de realidades, quer dizer, será que não tem imagens que conseguem escapar um pouco dessa multidão zumbi de imagens que não dizem nada? A gente vê Olimpíadas, por exemplo, é muita foto, mas de vez em quando tem alguma foto que a gente para ver, né, e que parece ter alguma coisa. Ou os memes, quer dizer, realmente tem coisas da ordem, né, do humor que se faz com o auxílio de imagens que são espetaculares, né, que são assim, são Witz, né, poderiam estar em livros do Freud, né? Então, quer dizer, se não tem alguma potência também da imagem a ser recuperada, né? Isso seria uma pergunta. E outra rápido também seria mais ou menos nessa mesma lógica, quer dizer, eu achei um pouco pessimista a maneira como você falou dos coletivos, né? A partir dessa referência da Cracolândia, né? Você falou assim, aquilo é como se fosse o paradigma de como a gente faz coletividade hoje, né? Faz grupo, alguma coisa assim, né? Então, você chegou a citar os grupos identitários, quer dizer, eu perguntaria se também não tem aí alguma coisa para a gente tentar enxergar na formação, muitas vezes, dos coletivos, ainda que em torno de traços identitários, muitas vezes um caminho e um apoio justamente para sair da zumbilândia, né? Quer dizer, claro. O zumbi às vezes é muito mais o deserto, claro, do que o que se faz a partir de grupos. Veja bem, eu coordeno um ateliê de psicanálise e segregação, né? E que, vamos dizer, se constituiu a partir da possibilidade de trazer, vamos dizer, os pretos para dentro da escola. E jamais isso foi colocado na perspectiva, por exemplo, de uma crítica, por exemplo, ao movimento identitário negro, né? Há uma ação política que não se pode questionar, vamos dizer. Agora, do ponto de vista do falacer, do sujeito, há suas questões. Não é um trato fácil, né? Vamos dizer, nós estamos no nosso 3º ano, é uma conversa, muitas vezes, muito difícil. Quando, por exemplo, qual é a cor que tem que ter o analista para me atender? Por exemplo, claro que se a pessoa quer procurar um analista preto, né, porque as buscas são imaginariamente determinadas. Agora, eu colocar isso como uma determinação lógica da psicanálise é outra história, né? Claro que os grupos identitários eles têm seu lugar e como ação política. Isso é fundamental. Assim, não temos como discordar disso. Mas, enquanto psicanalistas, a gente cuida do singular. Eu tenho dado um exemplo. Nós vivemos uma situação, um caso que a gente discutiu lá no ateliê de psicanálise e segregação, de um rapaz preto da Universidade Federal de Minas Gerais, que morando no alojamento. É interessante que era um moço bonito, pensava em ser modelo, etc. E o que é interessante, porque assim, ele tem um pai, uma mãe, não me lembro, alguns detalhes eu esqueci, ele desencadeia, quer dizer, o pai traía a mãe e tal, tudo bem. Quando ele sabe que a mãe trai o pai, aí ele surtou. Ele saiu da ordem do mundo. O pai traía a mãe e não produzia efeito nenhum, né? Mas, quando a mãe trai o pai, isso desencadeia. E ele começa a ter um delírio persecutório racista, assim, porque estão chamando ele de preto, porque estão querendo que não sei o que é preto e tal. Toda a resposta da universidade foi sustentada nas ações afirmativas, de dar uma resposta a esse sujeito, mostrando, olha aqui, você tem o seu lugar, você tem não sei o quê, papapá. Isso foi acontecendo.
A única coisa que eles esqueceram é que preto também surta. Quer dizer, que todo esse conteúdo que ele estava trazendo era delirante. Não é? Se um preto chegar para você e falar, olha, eu entro na loja, os caras começam a me seguir, isso não é delirante, não é? Mas o quadro que ele apresentou era delirante, por mais, como são muitas vezes as ideias persecutórias, por mais amarradas na realidade que estivessem. Então, o psicanalista tem que fazer essa diferença do que é o singular e do que é, vamos dizer, a prática social e política. Então, eu tenho usado esse exemplo para apontar essa diferença. Não dá para discutir isso, não dá para considerar essa situação apenas, por exemplo, na vertente identitária. Porque aí você está sendo racista. Quer dizer, quando você vai responder a isso apenas reduzindo o sofrimento singular dele à questão da segregação, você está desconsiderando a condição humana dele de psicótico. Esse é um exemplo assim, daqueles mais ricos, né? Agora, para a psicanálise, a gente sabe que não há cor e a questão não é por aí. Não. Então, nisso que eu acho que é a questão singular. Esse tom pessimista, na época que eu defendi o doutorado, teve uma das pessoas que comentou que achou o livro pessimista, seu texto pessimista. Eu também acho. Assim, eu sou uma pessoa conhecida pelo otimismo. Minha primeira mulher dizia assim, que o dia que os nazistas batessem na minha porta, eu ia achar que eles estavam pedindo uma xícara de açúcar. Assim. É uma pessoa otimista. Mas eu acho que nós estamos diante de um problema muito sério. Agora, concordo com você, há invenções com isso. Né? Há invenções. Adoro meme. A coisa que eu mais gosto de ver hoje em dia é meme, por exemplo. Né? Assim, tem memes que são de uma criatividade, da arte que se faz com os meios virtuais, etc., também sou super, vamos dizer, animado e assim, acredito nas possibilidades que isso tem. O problema é que essa lógica vai engolindo, né? Que é a lógica capitalista, né? Assim como engoliu outras formas de arte, não é? Assim como você vai hoje ter uma exposição de imersão em Van Gogh. Né? Aí você vai, você tem Van Gogh, eu não fui, mas assim, tem Van Gogh por todos os lados, né? Você, Instagram, quer dizer, exatamente assim, o que é complicado é como que isso é devorado pela lógica da redução, da invenção, do singular ao consumo. Isso que não, o hippie de boutique já era o primeiro Tem um meme ótimo que é o eu não sei como é que chama o vocalista do... gente, uma banda de heavy metal. Não, heavy metal. Não, Metallica. Né? Um vocalista do Metallica, então tem duas fotos, né? Uma é o fã do Metallica, é o cara todo vestido de preto, cheio dos metal e tal, e saindo assim. A outra foto é o vocalista do Metallica, saindo todo de bermuda e calça da loja da Armani. Né? Assim, eu acho que tem isso, né? Eu concordo com você. Agora, no exemplo que você deu, eu acho que a postagem do Twitter também não é a divisão dela. Né? Assim, nenhuma das duas. Simplesmente porque ali ela ia ter repercussões em cima disso. Assim. Não coloca em questão a divisão do sujeito. Né? Não coloca isso em cena. Eu vou trazer de volta a palavra para a mesa. Pode, mas no microfone. Eu fico pensando... Oi, Henry.
eu fico pensando um pouco também que essa visibilidade dos craqueiros, e que aqui no Rio a gente tem outros grupos, por exemplo, eu sempre passo ali na... Aqui? Peraí. Eu fico me perguntando, porque várias vezes na semana eu passo diante de uma cena que é uma série de homens, só tem homens, pelo visto, ali nos Correios, alguém deve ter visto já, todos deitados, já às 6 horas da tarde, com seu cobertor ou não, e uma série de carros, uns 10 carros assim, distribuindo sopa, seja lá o que for. Aí eu me pergunto, eu acho que também é uma maneira de ser visto, os craqueiros também, ou essas populações que estão como párias, de alguma maneira, que estão moradores de rua, eu imagino ali, que trabalham na cidade. Quando a gente lê reportagens, eles têm grupos, eles se ajudam, eles têm nome, eles sabem onde que está o fulano, quem sumiu, quem não sumiu. Então, eu também me pergunto sobre que essa forma também não é só de uma inexistência, é também de não só mostrar o resto, expor o resto produzido pelo capitalismo, porque, por exemplo, onde eles estão? Ali, naquela zona dos Correios, eles estão em frente às agências bancárias, aqui no Rio, de proteção e também claro que eu não fico achando que eles ficam dizendo, não imagino que seja, mas se colocar nesses lugares, que são lugares da cidade muito assim, de visibilidade, e não são quaisquer lugares, né? Não são quaisquer, eles não ficam diante dos museus, por exemplo. Né? Então, tem uma forma de autoproteção, tem estratégia social nisso, e eu fico me perguntando que isso também, eu acho que a gente olhar isso como uma maneira também de existir na cidade. Pois é, mas isso sempre existiu. Mas tem uma forma mais organizada. Mas o que nós estamos falando não é de organização. Eu acho que, exatamente como você falou, eles se conhecem, eles têm nome, eles têm referências. Então, vamos dizer assim, eles têm representação. Eu acho que o que eu tentei buscar com a questão do craqueiro é uma outra forma de que como que os grupos, quer dizer, o craqueiro representa um pouco o grupo. Aí, voltando um pouco à questão do Rodrigo, a questão dos coletivos ela é muito complicada, vamos dizer assim, a questão dos coletivos. Assim. É claro que há coletivos e coletivos. Né? Há toda uma discussão sobre essa identificação horizontal, né, que eu acho que é uma discussão complicada. Assim. Não é por aí que eu estou pensando, porque, na verdade, o que, para mim, me chama a atenção na coisa dos craqueiros, como nos muçulmanos, é a absoluta desaparição de qualquer traço singular, né, nesse sentido, que é a mortificação em vida. Né, é uma vida levada apenas pela experiência de gozo. Eu acho que isso é muito contemporâneo. Né? Agora, a segregação sempre existiu, a questão da miséria no Brasil ela não é nova. Assim, né? Então, eu acho que isso não deixou de existir. Né? Agora, esse circuito dos mortos-vivos, dos zumbis, é que eu acho que não é uma exclusividade do Brasil, a Cracolândia talvez... A Cracolândia talvez seja
uma especificidade nossa, mas isso está no mundo inteiro, né? Assim, inteiras, né? E como a gente estava conversando, que vai do influencer, surgiu uma pergunta interessante em São Paulo, o empreendedorismo, né? Porque até foi citado o livro do Byung-Chul Han, né? Como não existiria mais a distinção entre o senhor e o escravo, que eu acho que a gente pode pensar, e o empreendedor é isso, ele faz e tem o saber, né? Que é mais ou menos assim, não há, como no discurso do capitalismo, não há mais distinção entre S1 e S2, né? É tudo holofraseado. O empreendedor é uma holófrase. O empreendedor é uma holófrase. Está um pouco nessa linha também, né? Assim, é claro que isso, vamos dizer, como deterioração da vida, isso vai atingir as pessoas de maneiras diversas, né? Mas, de uma certa maneira, todos nós estamos afetados por isso, né? Todos nós estamos afetados, todos nós temos a experiência de corpo do arrebatamento, que a gente falou pouco aqui, hein? Que é a questão do arrebatamento. Trazendo de volta aqui para a mesa a conversa, assim, antes de passar para o Lucas e para a Dina, eu tive uma experiência muito contundente com esse contato, com essa massa, como supervisora de um CAPS-AD. E aí eram mini-equipes que faziam um certo exercício de ir ao território onde... a gente nem chamava de Cracolândia, a gente chamava de cenas de uso. Eram regiões dentro da área programática onde se concentravam grupos de usuários que viviam aquele esquema, né? Muito parecido com essas grandes Cracolândias, mas mais localizado em lugares afastados dentro do bairro, assim. E uma experiência interessante que a gente recolheu disso, que era o que a gente faz com isso, né? O que é possível, essa pergunta que você faz, né? O que pode um psicanalista? Eu penso que eu lembro que assim deu para eu recolher o efeito de alguns signos da saúde na roupa, no que carregava na mão, ter produzido a possibilidade até de entrar e de oferecer o kit de tratamento de higiene oral, sabe assim? Eram esses penduricalhos e o jaleco branco, porque entrava a polícia, entrava a assistência social e eles refratários. Mas aos signos da saúde havia uma mínima resposta, né? A gente, né, assim, foi recolhendo isso e o que eu achei muito interessante, né, pensando desse lugar da supervisão, de como isso veio também de técnico redutor de danos, que não tem formação específica, mas sensibilizado por um certo modo de discussão sobre a subjetividade, podia recolher isso também, porque a gente só construiu essa possibilidade de apostar mais nesses signos, né, recolhendo o que a gente, né, eles puderam, na prática, né, encontrar, e é a partir do olhar, né, é a partir disso que eles davam a ver, os técnicos que iam para o campo e entenderam que essa apresentação na imagem deles criava acesso, abria uma possibilidade de entrar. Então, assim, a gente pode muito pouco, mas a gente pode alguma coisa. Né? Eu acho que, pelo menos para mim, isso é vivificante no meio desse apocalipse aí. Então, eu vou passar aqui de volta. Né? Está te esfolando. Não, eu acho que isso que você trouxe, acho que o ponto é esse, assim, essa disponibilidade a localizar o traço singular, né? O que a gente pode fazer? E não é só o psicanalista, né? Não é acabar com a Cracolândia, até porque o problema não é a Cracolândia, né? Mas o que eu acho que é complicado é essa lógica contemporânea do avanço do imperativo de gozo aliado à técnica, como que a gente fica muito reduzido
E aí o tom pessimista, né? Como que a gente tem muito pouca chance, né? Muito pouco espaço, né? Apesar das invenções, etc., né? Assim, a dominação dessa lógica ela é muito maciça, ela é muito intensa, né? E a gente se vê, inclusive, nela, né? Bom, agradeço, né? Muito obrigado, sim. Bom, nós temos agora os autógrafos lá em cima. Ah, é? Você está